Muito rapidamente da história das escolas azuis. Eh, em 2015, houve um projeto europeu que um dos objetivos era promover a literacia do oceano em contexto educativo ou nas escolas. Nessa altura, eles criaram o nome Escola Azul, mas no consórcio deste projeto europeu não houve consenso na sua criação, ou seja, havia o termo, criaram um termo um bocadinho à luz daquilo que acontece nas ecoescolas, mas depois acharam que não fazia sentido levar essa iniciativa adiante. Em fóruns internacionais onde eu ia, eu e a minha equipa portuguesa, ouvimos falar neste termo. Houve um workshop sobre o que é que poderia significar ter escolas azuis no mundo e, e de facto não houve consenso. Mas, na nossa perspectiva em Portugal, e agora estou a falar no histórico, não é? Nós achámos que ter este nome e discutir a nível nacional esta iniciativa podia fazer sentido, tanto que podia que fez. Eu cheguei a Portugal, reuni com cerca de 30 pessoas que trabalham em cultura oceânica, em educação, juntei académicos com ONGs, com professores, diretores de escola e lancei assim sei lá, umas questões. Isto porque em Portugal nós tínhamos a noção muito clara de que fazíamos todos muitas iniciativas de literacia do oceano, mas eram tudo iniciativas pontuais, sem, sem continuidade nas escolas. Havia um esforço muito grande em, de facto, promover o conhecimento a consciencialização das crianças e dos jovens, mas tínhamos a perfeita noção de que eh, o assunto morria rapidamente. E então, achámos que se houvesse uma estratégia mais concertada, em que todos os parceiros que trabalhavam em literacia estivessem numa mesma rede, poderíamos de alguma maneira beneficiar as escolas que sentiam falta de apoio e, por outro lado, promover o excelente trabalho que era feito individualmente, mas em conjunto somos sempre mais fortes. E então criámos o conceito, em Portugal, porque não havia. Ahm, Qual é a base disto? A base da Escola Azul é termos escolas que trabalham a temática dos oceanos em qualquer das vertentes, não só científica, mas cultural, ou geográfica, ou histórica, ou seja, usarmos diferentes lentes para aprender acerca do oceano e, muito em particular, traduzir os conhecimentos em ações e em decisões concretas, desde as crianças, ou seja, queríamos muito que fosse um projeto com ativismo social, em que haja uma cidadania ativa, que não seja apenas adquirir conhecimento acerca do oceano. O objetivo era mais profundo e que as escolas trabalhassem de um modo mais consistente. E então criámos uma série de critérios que as escolas têm que atingir, no fundo, e criámos um modelo de implementação. Não vou especificar, eu acho que não interessa, mas fizemos um ano piloto, correu muito bem, replicámos no ano a seguir, aumentámos de 20 escolas para 100. A Unesco, como se, apercebeu-se, porque nós apresentávamos em conferências, de que era um projeto que parecia sólido e usou a Escola Azul como um bom estudo de caso e um caso de sucesso, e isso alavancou ainda mais o esforço que nós estávamos a fazer em Portugal. O que é que aconteceu? A Europa decidiu fazer uma rede europeia de escolas azuis à luz, inspirados no nosso modelo português. Depois houve um consórcio no Atlântico,
em que o Brasil, Portugal e a Argentina lideraram a criação de uma rede atlântica. E aí juntámos cerca de 14 países em redor do Atlântico, que se juntaram a esta iniciativa para fazer um piloto de como seria, existirem redes nacionais nesses países, nomeadamente Angola, São Tomé, Cabo Verde e Brasil, claro. Um, Correu muito bem, só que foi um projeto muito pequenino, com muito pouco financiamento, e mesmo assim foi incrível. As escolas não, os coordenadores nacionais, que fomos selecionando por quase. As pessoas trabalharam por amor à camisola, não havia financiamento nacional. Mas o que é facto é que teve um impacto muito grande porque foram mesmo criadas redes. Por exemplo, o Brasil, neste momento, tem mais de 400 escolas azuis. Angola está neste momento a criar ou a recriar, no fundo, aqui uma estrutura bastante organizada com o apoio do Ministério das Pescas, com o apoio da Unesco Angola. Vieram ter formação aqui a Portugal comigo e com a coordenação portuguesa. Estão a desenhar uma estratégia com um bom plano de ataque, como se costuma dizer, com criar uma rede de parcerias, um, um modelo de como abordar as escolas, etc. Um, e, e ao fim de uns tempos, isto foi em 2020, estamos em 24 e 22, começou a haver uma série de nós, não é? De escolas azuis um pouco assim disseminadas por todo lado. E havia países interessados, uns falavam comigo, outros falavam com o Brasil, outros falavam com a Unesco, um bocadinho confuso. E eu propus à Unesco, eles liderarem aqui a criação de uma rede global, que no fundo não é mais do que juntar à mesa e trocar práticas e apoiar os países, apoiarmos uns aos outros, no fundo. E a Unesco, passado uns tempos, disse: Olha, boa ideia, vamos avançar com isto. E neste momento eu estou a ajudá-los, no fundo, a arrancar com a rede global de escolas azuis. Temos tido muitos países interessados, porque esta, a Escola Azul tem uma vantagem muito grande que é juntar diferentes setores e trabalhar em conjunto, que é raro, é raríssimo acontecer, ehm, para um mesmo bem comum, que é vamos ajudar as escolas, vamos ajudar as comunidades a ter mais consciência do impacto que o homem tem no oceano e naquilo que o oceano nos dá e nos proporciona, haver no fundo, restaurar a relação que temos com o mar. Basicamente é isto. E, mas de uma maneira sólida, não é? Que as crianças tenham isto ao longo dos anos, de modo a quando saem da escola, isso fazer parte do seu ADN, conseguirem mesmo compreender e não fazer aquilo que para trás foi feito, não é? E mal feito. E por isso o que é que temos feito? Tenho dado formação a vários países, às coordenações que se estão a instalar, é um projeto ainda muito recente, ok? Mas já há muitos bons exemplos, porque aqui falando nos ODS, nós temos o 14, que é a questão da vida na água, não é? A vida nos oceanos. No ODS 14 não está lá a cultura oceânica ou a literacia, mas está, obviamente, uma série de objetivos que são a preservação dos oceanos, a gestão sustentável, não é? Nas várias áreas, o conhecimento científico, etc. Nesse aspecto, a Escola Azul promove todos esses objetivos do ODS 14, não só os do ODS 14, mas até outros, porque quando se trabalha a cultura oceânica nas escolas, nós fomentamos que eles usem
diferentes disciplinas, que seja interdisciplinar, que use aqui várias competências das crianças e dos jovens, e então, criando um projeto, porque eles têm que criar um projeto enraizado numa questão da sua comunidade, muitas vezes os projetos deles vão buscar outros ODS, nem que seja pela vida na Terra, não só no mar, mas na Terra, ou, ou as cidades sustentáveis, ou a questão da, da igualdade de género, muitas vezes também se pode falar nisso, ou no ODS 17, que é o estabelecer as parcerias, ou seja, dependendo, aí o da ação climática, dependendo do tema ligado aos oceanos, muitas vezes eles articulam, obviamente, isso com outras questões, não é? E então conseguem trabalhar aqui os vários ODS. Em termos do ODS 4, que é o da educação, ahm, o que eu tenho sentido, aliás que eu estou a estudar, é que usando os critérios Escola Azul e a metodologia nas escolas, ah, eles conseguem atingir uma série de objetivos da educação para o desenvolvimento sustentável, para a cidadania, usando métodos de ensino inovadores, estratégias alternativas àquelas tradicionais, e isso promove o ODS 4 por si. Ou seja, se o projeto for bem desenvolvido nas escolas, se tiver um bom acompanhamento das coordenações, consegue-se aqui uma melhoria até no nível de ensino. Eu tenho testemunhos de professores que dizem que há alunos que passaram a ter uma vontade muito maior de ir para a escola, de trabalhar estes projetos, porque são diferentes, porque eles podem intervir, podem pensar, podem analisar, podem atuar, enquanto que numa aula normal eles ficam meio apáticos a ouvir o professor falar. E por isso tem havido aqui testemunhos de, sobretudo em alunos com dificuldades, não é? Ou com menos vontade de estudar, tem havido alguns bons exemplos e muito interessantes do ponto de vista individual, depois do ponto de vista das comunidades também. Há escolas que conseguem, quando estão a fazer os seus projetos, conseguem ter impacto nas famílias e na comunidade local, porque fazem intervenções que são visíveis, porque um dos critérios é esse mesmo, é ser visível para a comunidade. Hum, por isso, e temos escolas desde o pré-escolar até o 12º ano, todos eles trabalham temas que lhes façam sentido e façam sentido na comunidade, e, e tem sido muito interessante ver a diversidade de projetos que há aí pelo mundo. Uhum. Uma questão, basicamente quase que varreu a Tudo. seleção de questões, porque também já falou dos testemunhos, mas agora ocorreu-me uma outra questão, não muito em Portugal, mas em países como Angola, Uhum. Santo Tomé, onde há muita atividade extrativa, onde os mares frequentemente são contaminados com exploração de petróleo e outras situações. Ahm, esta estratégia de trabalhar com as crianças a partir da escola provavelmente tem sido, o impacto é melhor do que ir diretamente aos adultos, porque percebe-se que quando se começa a forjar as crianças, eles impactam na família, né, nos pais, transferem, e depois de adultos, quando forem trabalhar, por exemplo, uma empresa petrolífera, eles vão ter a consciência de É como isso mesmo. menos. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre essa parte de,
Porque nós vemos muitos em alguns países onde a exploração petrolífera e de outros recursos minerais, não só no mar, mas também em terra, vê-se muito caso de contaminação dos solos, das águas. Como é que este projeto tem estado a diminuir esse impacto da contaminação? Se trabalham também com as empresas, se as escolas têm projetos conjuntos? É isso. Uhum. Assim, em África, o projeto de Escolas Azuis ainda está muito, ainda é muito bebê, ainda está muito no início, porque é um projeto que demora cerca de 1 ano a 2 anos a estar pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Quando me diz se as escolas trabalham com parceiros, com empresas, sim, é esse o objetivo. É que as empresas, ou institutos públicos, ou universidades, ou ONGs, tenham uma oferta e abram as portas das suas entidades para que a escola trabalhe com eles. Este é o ponto assente. Agora, para isso ser feito, é preciso construir aqui esta rede. É preciso ir bater à porta das entidades e explicar qual é o projeto e dizer que o objetivo é aumentar o conhecimento e a sensibilização e a mudança de atitude nas pessoas. As empresas têm às vezes alguma dificuldade em aderir ao projeto, mas é só no início, porque a maior parte das empresas tem como objetivo sempre, tem que ter agora a responsabilidade social e a questão da sustentabilidade. Ora, quando eles trabalham com escolas, estão a pôr um certinho nesse objetivo. E, portanto, em Angola ainda não temos nenhum caso, porque eles estão neste momento a criar a rede. Há casos no Brasil e em Portugal que eu conheça que têm mais essa ligação a este assunto que está a falar em particular, um, em que há um envolvimento direto de algumas empresas petrolíferas, ainda não temos, mas, por exemplo, tenho noutra área que é a indústria, que utiliza plásticos. Ok? É um exemplo, não é de petróleo nem de outros recursos minerais, porque aí ainda não temos, ainda estamos um bocadinho longe de alcançar isso, mas, por exemplo, houve uma iniciativa das escolas em Portugal que alcançou a indústria dos pacotes de sumos e de leites, etc. E houve um caso que eu achei fascinante, que foi: as escolas escreveram cartas às indústrias. Então, num mesmo dia, todos os alunos puseram cartas no correio. E no mesmo dia, ou quase no mesmo dia, chegaram às empresas, como a Coca-Cola, a Compal. E o que é que aconteceu? As empresas, em vez de reagirem mal, não reagiram bem. Quiseram ir às escolas explicar como é que fazem a sua produção, porque é que a fazem. Mas houve empresas que retiraram as palhinhas dos pacotes por causa das escolas azuis. Ou seja, é um impacto, é um bottom-up, não é? É a própria escola a mudar. Isto é raríssimo acontecer, mas aconteceu, a mudar, a própria indústria. Agora, a uma escala assim mais séria, não é? Se estivermos a falar de uma petrolífera grande, acho que é muito difícil para já termos aqui algum sucesso. Mas, por exemplo, no Brasil, a Petrobras, que é que explora petróleo, não é? Financia projetos de educação ambiental marinha. Um deles é um projeto farol da Escola Azul, precisamente para ir tornando a sociedade mais consciente, até para perceberem que o petróleo vai ser substituído por outros tipos de energia. E, portanto, eu acho que isto é um bocadinho passo a passo. Isso que me está a dizer é super importante.
eu estimulo sempre a que isso aconteça, mas é todo um caminho que é preciso percorrer. E ainda estamos muito no início. Eu diria que daqui a 2 anos já temos, 1 ou 2 anos já temos exemplos desses. Ahm, Estou a falar especificamente da questão dos recursos, que é sempre o mais suscetível, certo? Ahm, mas nas outras áreas, por exemplo, há uma coisa muito interessante que acontece em alguns países, é a ligação entre os investigadores, os cientistas e as escolas, que em muitos países é raro acontecer. Normalmente os cientistas estão lá nos seus laboratórios, não é? E as crianças acham que os cientistas são uns malucos que andam para lá. É E, verdade. e tem acontecido muito uma aproximação destes dois setores, o que é fantástico, porque há países, por exemplo, no Brasil e em Angola, há problemas muito grandes na, em agarrar jovens para as ciências. Em Angola é um problema gravíssimo. E este projeto permite fazer a ponte entre a escola e a ciência, de maneira a incentivar os jovens a seguir essas carreiras científicas e, sobretudo, as meninas, que acho que têm fugido muito no Brasil e em Angola, estão a fugir muito das ciências, o que é uma pena. E então, muitas vezes usamos a escola azul para colmatar estas questões também. Angola vai usar muito isso com um projeto de leitura e interpretação de artigos científicos nas escolas, com os próprios investigadores, mas pondo as crianças a traduzir esse artigo científico em arte. E por isso é uma maneira muito engraçada de aligerar a ciência, mas de os tornar mais curiosos e de perceberem que, afinal, um artigo não é assim tão monstro. Então é verdade que os cientistas não são tão extraterrestres como eles pensam. Ah, Exato. podemos falar um bocadinho do caso de Santo Tomé? Claro que sim, sim. São Tomé. São Tomé é um caso também ainda que está muito no início, porque ainda não conseguimos arranjar uma equipa permanente. Este projeto precisa de uma equipa no terreno. Sem isso, não conseguimos alcançar aquilo que é preciso. Em São Tomé temos uma parceria com a Sónia Pessoa, que é de uma ONG que se chama Missão Dimix. E a própria missão de IMIX é a Escola Azul. Porquê? Porque a Sónia Pessoa tem o projeto dela é sensibilizar e trabalhar o tema do mar com os meninos de uma roça grande, em horário pós-escola. E a Sónia já fazia este trabalho, eu conhecia noutro âmbito e depois convidei-a a representar a Escola Azul em São Tomé. E ela faz um trabalho incrível, incrível com as crianças. Tem crianças de várias idades que trabalham o ano inteiro em questões relacionadas com os oceanos, desde aprenderem a nadar, saberem usar barbatanas e óculos, terem interesse por desportos náuticos como o surf, limparem as praias, separarem os lixos das praias, reciclarem esse material e fazerem obras de arte. Leem imensos livros e aprendem imensa coisa com a Sónia e com professores voluntários. Ou seja, ao longo dos anos, e porque são sempre os mesmos meninos, vê-se um impacto enorme nas atitudes deles. São meninos e meninas que vêm não é, de casas muito, muito pobres, mas que têm um espírito fantástico e de uma curiosidade gigante. Vão a correr ter com ela no espaço, passam as tardes inteiras e estão sempre a ter ideias e a criar outros projetos relacionados com a proteção do oceano. É fabuloso.
É mesmo muito bom esse trabalho que ela faz lá. Ahm, e sem apoio nenhum, não é? Consegue fazer milagres. E este projeto é um bocadinho assim, é um projeto de coração, de empatia, de generosidade, e que precisa de um acompanhamento enorme das pessoas no território, porque as escolas e os professores precisam de ajuda, das coordenações, precisam de formação, precisam de recursos para trabalhar com os meninos e basicamente é esse o papel das coordenações, é um apoio sustentado